Meu querido ouvinte, louvado seja Deus. Nós estamos refletindo sobre São João Maria Vianney e no segundo dia da novena nós vamos começar falando sobre um episódio muito interessante chamado episódio da conscrição, ou melhor, da deserção de São João Maria Vianney dos serviços militares. São João Maria Vianney fugiu desse serviço, primeiro porque havia uma imposição enorme do Estado na igreja naquele tempo, e depois ele achava que fosse dispensado desse serviço na sua condição de seminarista. Então, em sua adolescência, ele acabou se desertando do serviço. Com a conivência do próprio presidente da Câmara Municipal, camuflou-se no sítio de uma viúva, mãe de 4 filhos, Claudine Fayot. Ela tratou aquele desertor como se fosse seu próprio filho. Naquele local, São João Maria Vianney adotou o pseudônimo de Jerônimo, talvez por admiração a São Jerônimo, pai dos monges do deserto. E ali, vivendo às escondidas, ele ficou um certo tempo, mas acabou chamando a atenção porque era um homem muito prestativo, pôs-se a ensinar e instruir as crianças da aldeia, e os cristãos daquela região de Nós admiravam o fervor desse homem da resistência, que rezava muito, se contentava com pouco, comungava várias vezes por semana e gostava muito dos pobres. Nesse exílio ele passou 16 meses. Em 1811, São João Maria Vianney foi anistiado depois do engajamento voluntário no serviço militar do seu irmão Francisco. Então, João Maria Vianney, que era o caçula da família, voltou de Nós e permaneceu algum tempo em Dardilly. Sua mãe já havia falecido nesse tempo e ele teve que enfrentar as censuras do pai, que não lhe perdoava pelo fato de ter deixado a família passar dificuldades, perseguições por parte da polícia imperial. Nessa ocasião, ele foi morar com o padre Balley em École. No dia 28 de maio de 1811, o padre Balley apresentava seu aluno a tonsura, que era uma raspagem dos cabelos no alto da cabeça, mostrando a sua condição de clérigo. Mas restava ainda a João Maria Vianney enfrentar o seminário, os estudos, e como aquilo era difícil. Ele era mais velho que a turma, isso causava zombaria, humilhação, e ele tinha muita dificuldade em aprender as lições. Em 1814, ele quase desistiu de tudo. No primeiro exame que fez, obteve uma nota muito baixa nos estudos. Foi devolvido ao padre Balley, que acabou insistindo com ele, pediu permissão para ensinar ele em casa, de tal maneira que não sossegou enquanto não o viu ordenado sacerdote. A ordenação sacerdotal ele recebeu no dia 13 de agosto de 1815. Mesmo depois de ordenado, ele ficou com o padre Balley um certo tempo, complementando os estudos. Depois de padre, foi nomeado vigário coadjutor do padre Balley. Nessa época, viveu uma espécie de primavera mística. Ele era muito santo e padre Balley também muito santo. Padre Balley morreu no dia 17 de dezembro de 1817. Depois da morte do padre Balley, ele ficou um tempo na paróquia, sendo transferido em seguida para o vilarejo de Ars, um lugarzinho pequeno com menos de 500 habitantes. Assumiu a paróquia com uma recomendação de seus superiores. Em Ars não há muito amor a Deus, o Senhor o despertará. E de fato, isso aconteceu. Acompanhado de uma tia, ele assumiu a paróquia de Ars no dia 9 de fevereiro de 1818. E no caminho, antes de chegar à sua nova paróquia, ao avistar a cidadezinha, ele se ajoelha e reza. Chegando mais perto da igreja, ajoelha-se novamente e reza. Entrando no vilarejo, vai direto à igreja, e a igreja seria praticamente a sua casa.
A hóstia consagrada para ele era verdadeiramente alguém, era Cristo. Alguém que ele via, que tocava, que escutava. Que felicidade ele experimentava ao rezar a Santa Missa, narra Catarina Lassagne, uma das suas auxiliares mais importantes. Depois da consagração, via-se a sua figura como que resplandecente de contentamento e de felicidade. Segurava a hóstia, fazia uma pequena pausa, olhando para a hóstia consagrada, com um sorriso tão doce, que se poderia dizer que ele via Nosso Senhor na Eucaristia. Para ele não havia nada tão grande quanto a hóstia consagrada. Quando se comunga, dizia, a alma fica inundada pelo bálsamo do amor, como a abelha fica inundada no mel das flores. Aconselhava aos paroquianos: se alguém perguntar para vocês depois da missa o que vocês levam para casa, podem dizer com tranquilidade: nós levamos o céu para dentro das nossas casas. E nessa nova paróquia, ele logo tratou de reformar a torre da igreja, consertar o que estava estragado, recuperar as celebrações, passou a ensinar catequese, visitar todas as famílias da paróquia. Aos poucos foi conquistando a simpatia de todos, sobretudo a simpatia dos pobres. E o povo dizia: o nosso cura, o nosso padre, não é como os outros, é um santo. Aos poucos percebeu-se que em Ars havia uma coisa nova, um sentimento do sagrado começava a brotar nos corações. Um dos paroquianos dele, Guilherme Villiers, dizia: no começo ele pareceu-nos cheio de bondade, de alegria, de afabilidade, mas jamais teríamos pensado que fosse tão virtuoso e tão santo. Hoje nós vamos pedir a São João Maria Vianney que nos torne mais santos e que abençoe, sobretudo, os nossos sacerdotes. São João Maria Vianney é o padroeiro dos padres. Rezemos com amor. Eu vos amo, meu Deus, e o meu único desejo é amar-vos até o último suspiro da minha vida. Eu vos amo, Deus infinitamente bom, e prefiro morrer amando-vos que viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, meu Deus, e só desejo o céu para ter a felicidade de vos amar perfeitamente. Eu vos amo, meu Deus, e só temo o inferno, porque aí nunca haverá a doce consolação de vos amar. Meu Deus, se a minha língua não puder estar sempre a dizer que vos amo, que o meu coração o diga tantas vezes como quantas eu respiro. Senhor, dai-me a graça de sofrer amando-vos, de vos amar sofrendo, e de um dia expirar amando-vos e sentindo que vos amo. E quanto mais me aproximo do meu fim, mais vos imploro a graça de aumentar e aperfeiçoar o meu amor. Amém. Que São João Maria Vianney nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.